senhores telespectadores, podem crer que é contra a vontade que eu não respondo a todas estas cartas que me mandam de toda a parte. Há agora uma carta que veio aqui de perto, recebi uma carta de uma senhora de Loures, que me diz: então, mas o senhor anda lá, Alto Minho, Trás-os-Montes, ou vai lá para o Algarve, o senhor acha que aqui, nesta redondela de Lisboa, não há coisas para falar? O senhor nunca veio a Loures? Ou o senhor tem medo que lhe chamem saloio? Não tenho medo nenhum e quero aproveitar este programa para falar da capital saloia, uma cidade chamada Loures. Quero-lhes dizer que as palavras têm muita força. Há palavras que se enobrecem com o tempo, há palavras que se vão sorrendo e esta palavra saloio foi uma palavra que não teve um destino feliz. Saloio queria dizer o habitante da zona que envolve a cidade, portanto, o rústico que trabalha ao campo e produz o pão que a cidade come. De saloio deu sarulho ainda na cultura moçárabe, daí saroi e saloio. Esta etimologia foi a que foi proposta por um grande arabista, o Dr. David Lopes, que eu ainda tive a honra de conhecer, ainda fui aluno dele, e foi aprovada inteiramente por um outro grande professor, que é o Dr. José Leite Vasconcelos. Ora bem, porque é que esta cultura saloia, com características peculiares perfeitamente visíveis na construção, nas casas, nas tradições, na maneira de ser, eu acho que até no tipo físico dos habitantes. Porque é que esta cultura pôde prevalecer até hoje? Bom, por uma razão. Os nossos reis que conquistaram esta região de Lisboa, particularmente Dom Afonso Henriques, eram pessoas que, eles não eram estúpidos, compreendem, eles também sabiam ver. Conquistavam muitas terras, mas para que é que serve uma terra, senão para dar pão? E o que é que dá pão na terra? Vocês julgam que é isto? São os pedregulhos? São as ervas selvagens? Não são. São os braços que a amanham. Por isso, o Dom Afonso Henriques assumiu a proteção das populações moçárabes que viviam em toda esta área de Lisboa. Há até um fural de proteção do Dom Afonso Henriques aos antigos trabalhadores moçárabes. Eles continuaram aqui. Conheço um documento do século XV, já do tempo de Dom Duarte, em que os cristãos se queixam. Então aqui em Camarate é às portas de Lisboa e é, olhem, vê-se a lei é Camarate. Camarate é uma bela terra de vinhas. Pois um cristão quer comprar uma vinha e não encontra, estão todas nas mãos dos mouros. É claro, eles queixavam-se, mas eu acho que isto representa uma atitude de compreensão, de tolerância, que é realmente uma lição e que vale a pena ser recordada. Os mouros da região de Lisboa continuaram a ser donos das suas terras, continuaram a fazer as suas orações nas suas línguas e isso permitiu que chegasse até nós uma cultura saloia. Vou-lhes falar na terra que se pode considerar ainda hoje a capital da cultura saloia, na cidade de Loures. A cidade de Loures assume essa representatividade da cultura saloia. Ainda agora, há muito pouco tempo, foi inaugurado este monumento ao saloio. Como veem, é o trabalhador que regressa do trabalho com a sua enxada
A camponesa traz a bilha célebre da água de Canessas, e estão aqui representados, claro, com trajes de certo modo simbólicos. Hoje continua a haver trabalhadores que se não vestem assim, mas trabalham na mesma. 40% dos mercados de Lisboa são abastecidos com os produtos aqui destas terras salóias. Aqui no concelho de Loures há atualmente 3 cidades. Naturalmente de Loures, Odivelas e desde há poucos dias Sacavém. Imaginem um concelho com 3 cidades. E 3 cidades históricas. 3 cidades onde aconteceram muitas coisas importantes. Tantas que eu tenho que me limitar a uma que aqui em Loures é que consideram mais importante, e eu acho que realmente tem alguma importância, é esta. Aqui, o 5 de outubro, não é 5, é 4. Até já houve cá um jornal republicano, chamado 5 de outubro, o 5 passou a 4 de outubro. Está na nossa frente aqui, exatamente esta estátua, é a estátua do 4 de outubro. Bom, porquê 4 em vez de 5? Toda a gente sabe. A Revolução Republicana triunfou em Portugal em 5 de outubro e a República é proclamada em Lisboa em 5 de outubro de 1910. Mas em Loures não foi 5, foi 4. Foi um dia mais cedo. Porquê? Bom, a explicação é óbvia. É que a revolta estala em Lisboa na noite de 3 para 4, em Lisboa há resistência militar e, portanto, o triunfo definitivo só se dá a 5, aqui não houve resistência e, portanto, foi realmente a 4. Mas a verdade é que os habitantes de Loures, todos, fazem uma grande questão neste rigor cronológico. Aqui a República não é 5, é 4. E fazem bem, porque realmente esta coisa de um dia ou de outro é importante. Devo dizer, por exemplo, que havia poucos republicanos em 5 de outubro e já havia muitos no dia 6. Então no dia 4 não havia quase nenhum. Há sempre assim uns aderentes da última hora. Este monumento que está na nossa frente é curioso porque o meu telespectador está a vê-lo e provavelmente não gosta. Sabem que nisto de escultura gostos não se discutem e naturalmente as formas mais ousadas, mais temerárias dos nossos artistas plásticos vão chocar um bocadinho com a sensibilidade popular, que é sempre castiça e conservadora. As pessoas gostam muito de ver as coisas, enfim, como parece que são. E esta estátua é ousada. O que o escultor quis ali representar é aquilo que eu chamaria os olhos fitos. Aquela é a estátua dos olhos fitos. Os olhos fitos porquê? Bom, porque no próprio dia 4 de outubro, a comissão que tinha organizado aqui o movimento republicano reúne-se e elabora uma ata cujas palavras estão manuscritas e dizem exatamente isto. Com os olhos da alma, fitos na redenção desta querida pátria. É engraçado isto porque realmente a ideia da proclamação da República em Portugal é exatamente esta. A República vai servir para redimir a pátria. A República aparece como uma maré alta, como uma grande chama de patriotismo. Aliás, esse vai ser um dos pontos frágeis do ideal republicano em Portugal, porque a grande maré patriótica
estava a chegar ao fim. Como sabem hoje, tempo da Europa, fusão das pátrias, onde é que vai o patriotismo? Bom, se bem que eu penso que ainda a melhor maneira de ser europeu é ser português. A Europa continua a ser este retalho de países diferentes, de almas diferentes, culturas, terras, línguas, maneiras de ser, porque a diferença é a própria alma da Europa. Portanto, para mim, mas isso é uma maneira minha de pensar, a minha melhor maneira de ser europeu é ser o mais possível português. Seja como for, claro, com o dialbar da era da Europa, os patriotismos ardentes arrefeceram. E, na verdade, o espírito republicano de 1910 tinha duas características fortes. De um lado, era jacobino, do outro lado, era patriótico. Os homens que proclamaram a República em 4 de outubro são estes. A fotografia é interessante porque revela o extrato social dessa camada de entusiastas da República. Sabemos as profissões. Este era o encarregado das obras da Câmara, era, portanto, um capataz. Este era escrivão da Fazenda, mas é claro, depois promoveu-se, passou a solicitador, fez negócios, vendeu terrenos e acabou rico. Este era um belo comerciante, estabelecido como padaria. Este, também um comerciante, tinha uma ourivesaria. Este é o Ascenso, um outro comerciante. Este homem presidia a Junta Revolucionária. Há razões que levam a pensar que tinha ligações com a Carbonária. Também há razões que fazem pensar foi ele quem redigiu aquele texto de olhos fitos na pátria, porque a caligrafia é dele. Reparem que é realmente um sonhador. Bom, e foi o único que morreu pobre. E este último era também um comerciante, à data era o regedor. Reparem, realmente, uma figura imponente. Duas notas curiosas. Escolheram todos ficar enterrados na mesma campa, unidos na vida e da morte. Além deles, nessa campa, está uma mulher que neste mesmo dia cozeu apressadamente 2 pedaços de flanela e hasteou aqui pela primeira vez o que ficou a ser a bandeira nacional. Toda a região de Loures é rica de monumentos. Monumentos desde o Paleolítico, porque, é claro, isto era percorrido de rios, em fácil ligação com o mar, e teve uma ocupação humana desde muito cedo, e que nunca terminou. Há coisas romanas, há coisas da época medieval, e um dos mais impressionantes monumentos da região é este mosteiro de Odivelas. Já viram que lhes estou a falar? À beira de um túmulo. Quem aqui jaz é uma pessoa real. Ele cinge na fronte a coroa real de Portugal. É uma surpresa para quem vem a Loures. Aqui bem perto jaz El Rei Dom Dinis. Dom Dinis, como sabem, o trovador, o que esteve casado com a Rainha Santa. Por sinal que a gente pergunta, então se a Rainha Santa está em Coimbra, por que é que ele escolheu antes Odivelas aqui ao pé de Loures? Sei lá, se calhar porque gostava muito de Loures, ou talvez houvesse outras razões. De qualquer maneira,
Esta igreja foi em grande parte destruída pelo terremoto, mas esta capela funerária manteve-se. Hoje, o velho Mosteiro de Odivelas é um estabelecimento de ensino, é o Instituto de Odivelas. E é um estabelecimento que merece uma referência especial. É, desde há muito tempo, o estabelecimento de ensino português com um mais alto rendimento de ensino. Rendimento de ensino quer dizer o seguinte: proporção entre os alunos que entram no primeiro ano e os que saem, terminado o curso com os anos certos, no fim. Quer dizer, imaginem um curso de 7 anos, entram 20, quantos saem? Se saírem 20, é um rendimento a 100%. Devo-lhes dizer que o Instituto de Odivelas era, aqui há uns anos, quando eu estudei isso, o único estabelecimento de ensino português com 100% de rendimento escolar. E agora, há menos anos, há pouco tempo, na altura do PGA, o Ministério da Educação mandou estudar os resultados e viu-se que o mais alto nível no PGA era atingido pelas alunas do Instituto de Odivelas. Bom, então, será o facto de terem aqui o Dom Dinis? Não, eu não acredito nisso. Isto só quer dizer uma coisa: é um ensino cuidadoso, bem planeado, bem dirigido, bem executado. Poucos alunos em cada turma, excelente material didático, excelente pessoal docente, excelente disciplina interna, e isso dá este resultado. Rendimento, 100%. Eu só tenho uma pergunta para fazer. E porquê é que nos outros estabelecimentos portugueses não se atingem os mesmos resultados? Outro monumento importante na região de Loures é este palácio em que estamos. Já sabemos que em Portugal os grandes palácios são uma exceção, mesmo palácios reais. Há dias eu mostrei-lhes um belo palácio do lado sul, Palácio dos Duques de Palmela. Mas, enfim, o palácio de um duque. Ora, este aqui não é nem de duque, nem de marquês, nem de conde ou de visconde, nem sequer de barão. É o palácio de um correio. Claro, correio more. Era o correio que mandava nos outros correios. Mas foi assim, e correio é uma palavra que vem de correr. Quando era preciso mandar uma notícia, encarregava-se um mensageiro de ir rapidamente, correndo, até um ponto onde era substituído por outro, e era uma espécie de estafeta, que se fazia naturalmente a cavalo. E isto começou a ser assim relativamente complicado, passou a existir o ofício de correio-more. No século XVII já foi nomeado correio-more um antigo judeu de uma família Gomes de Elvas Coronel, que, é claro que o ofício enriqueceu rapidamente, enriqueceu tão depressa que pôde comprar uma belíssima mata. Era uma floresta enorme, que pertencia a Odivelas, e até conseguiu do rei licença para isto, deixar de se chamar Gomes Coronel para se chamar Mata. Porque mata, enfim, mata é uma mata. Ao passo que Gomes Coronel via-se logo que eram cristãos novos, que eram antigos judeus. E lá, durante mais de 200 anos, esta família dos Matas
a Mata de Odivelas teve o ofício dos Correios em Portugal. Devo dizer que era uma coisa rendosíssima. Houve um ano, já no século XVIII, em que foi avaliado em 160 mil cruzados, quantia altíssima para o tempo. Apesar disso, o próprio Marquês de Pombal, o que é estranho, manteve o ofício na posse da família. Foi isso que permitiu à família construir este magnífico palácio. É uma das obras-primas da arquitetura civil portuguesa do século XVIII. Isto é feito uma parte no tempo de Dom João V, outra parte no tempo de Dom José, portanto Pombal, e há ainda uns acrescentos já do tempo de Dona Maria, e vale bem uma visita. Mas realmente, um dos lugares mais fascinantes de toda esta região de Loures é aqui isto. Isto é Santo Antão do Tujal. Eu acho esta palavra bonita. Santo Antão, o Santo Antão, como sabem, era o anacoreta do deserto, era aquele santo que sofria todas as tentações do Satanás. Santo Antão do Tujal. Tujal são tojos. Isto era uma terra de tojos. Mas é claro que com a história foi-se civilizando. E agora, olhem para aqui, olhem, vejam ali atrás de mim. Vem aquele grande portal, tem à frente uma pedra de armas com uma mitra. É a mitra do Senhor Patriarca. E tudo isto é história e é extremamente importante. O rei Dom João V, como sabem, o rei Dom João V é filho do Dom Pedro II, que é filho do restaurador, tinha herdado um país um bocado desacreditado, um país enfim, a verdade é que as potências tinham uma grande desconfiança em relação a Portugal, mas o Dom João V teve uma sorte. Apareceu o ouro no Brasil, ouro às toneladas, ouro a carregar navios, e ele com isso travou a grande batalha do prestígio e consegue nem mais nem menos que o Papa diga que o Bispo de Lisboa é um dos patriarcas da Igreja. Eu devo dizer que a gente aqui ouve tantas vezes dizer que Real Patriarca, que já nem se emociona muito com esta palavra patriarca. Mas os patriarcas eram os grandes chefes da Igreja. No mundo havia 3 ou 4 patriarcas. Ser patriarca significava a suprema dignidade. E ele nomeou patriarca um fidalgo, Almeida, aquela pedra, ali o que aquilo diz é Almeida. E o Dom João V, como também sabem, a gente está a falar isso outra vez, fez o convento de Mafra e ia muitas vezes de Lisboa a Mafra. Lisboa a Mafra é um estirão, El Rei em algum sítio tinha que parar, descansar, dormir, e aqui está como é que o cardeal patriarca de Lisboa, Tomás de Almeida, aqui no meio desta terra de tojos e de anacoretas, Santo Antão do Tujal, faz nascer um pequeno paraíso. Esta era a casa do senhor patriarca e além era a casa onde El Rei ficava. Eu vou mostrá-la já a seguir. Reparem como esta casa é realmente uma verdadeira obra-prima da nossa arquitetura civil. Não é grande, não é nenhum grande edifício, não. É uma pequenina casa à volta de uma fonte.
Ali jorra uma fonte. Claro, como é que ele fez aqui no deserto, porque isto, que diabo, isto é o Tujal, isto só tinha tojos. Mas o senhor patriarca, atrás da casa, fez quase secretamente um aqueduto que ia por montes e vales até longe a uma mina de água subterrânea fresquíssima e conseguiu fazer jorrar aqui, em Casa del Rei, a mais saborosa água que ele podia beber desde que nascia do seu palácio. E, à volta da fonte, meia dúzia de aposentos, era ali que El Rei ficava. Bom, os meus telespectadores com certeza também querem ver o aqueduto. Aqui está o aqueduto, é exatamente como era na primitiva. Ele agora está numa fase de restauro para ligar outra vez a fonte à mina d'água. Em todo caso, é um belo monumento e tem uma curiosidade. É anterior ao próprio aqueduto das Águas Livres de Lisboa. Estas obras aqui começaram em 1728. De qualquer maneira, o patriarca conseguia, quando o rei Dom João V, nas tardes calmosas, a caminho de Mafra, por estas charnecas, aqui se aposentasse, tivesse o encanto de uma água fresca. À altura de Dom João V, é claro, esses mimos eram só para os reis. Agora podem ser para toda a gente.